Programa Biosfera de volta. Hoje nós estamos falando sobre trânsito e meio ambiente com Maria da Penha Pereira Nobre, arquiteta e coordenadora da Divisão de Trânsito do Instituto de Engenharia. Você pode participar do programa, é só ligar para a gente, 3358-6815, código de acesso é o 11, ou se você preferir, biosfera@boavontade.com. No último bloco, a senhora falou das estruturas que são necessárias, né, para a gente amenizar essa situação. Quando a senhora fala de estruturas, o que a gente pode pensar? Que tipo de estruturas são essas? Então, é importante que os órgãos de trânsito municipais, eles tenham uma estrutura mínima, como eu falei, abordando a questão da engenharia, da educação, da fiscalização e da parte estatística, além de ter uma JARI, uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações. E essas estruturas, elas precisam ser valorizadas dentro das prefeituras, no sentido de dar importância à questão da segurança no trânsito, a questão da possibilidade das pessoas se deslocarem, se locomoverem, essa questão da mobilidade, que está tão em discussão hoje em dia, tão em moda, em termos de governo, desse conceito das pessoas poderem se deslocar. E aí a gente tem que entender que essas estruturas, elas têm que ter pessoal capacitado, tem que ter equipamentos, né, para funcionamento, viaturas, veículos, que possibilitem que mínimo que seja, mas que seja focado, dando a prioridade para a questão do trânsito. Porque não há nenhuma cidade que possa ter uma vida adequada, uma qualidade de vida, inclusive de meio ambiente, se eu não me preocupar com o deslocamento das pessoas. Sim. Sejam de veículos, sejam de carroças, sejam de bicicletas, seja da forma como for, porque nenhuma cidade vive sem estar dando condições dessas pessoas se deslocarem e do abastecimento da cidade, que precisa ser feito independentemente de qualquer coisa, porque a cidade não vive também sem o abastecimento, sem a carga e descarga das mercadorias. Correto. Quais são as medidas? Então, veja, se eu pegasse uma cidade menor, uma cidade de médio porte, que ainda os problemas não estão tão graves quanto São Paulo e Rio de Janeiro, mas que ou existem ou estão em potencial de acontecer, eu diria que seria muito importante dar essa prioridade nesse momento. Não deixar para depois, porque o depois pode ser tarde, o problema já pode ter se agravado. Em cidades maiores, de médio porte para grande porte, em que os problemas já estão instalados, eu vejo que não dá mais para se fazer soluções isoladas. Na área de trânsito, na área de transporte, como se fossem separados do uso do solo, como se fossem separados, por exemplo, da localização de empregos, da parte de saúde, da localização de grandes hospitais. Quer dizer, eu não posso separar a existência de atrações, de usos do solo que atraiam as pessoas da existência do trânsito. Essa questão da relação direta que tem entre o uso do solo, quer dizer, aquilo aonde eu moro, né, a minha casa, onde eu moro, é um tipo de uso do solo, de moradia. Se eu saio de casa e vou deixar o meu filho na escola, eu estou indo para outro uso do solo, que chama-se educação. E se eu saio de lá e vou trabalhar, eu estou indo para um outro tipo de uso do solo. Então, vocês vejam que quando chegar, por exemplo, em umas férias, mesmo aqui em São Paulo, tirando as cidades onde as pessoas se deslocam durante as férias, que é o meu caso de cidades aqui no estado de São Paulo, Santos, cidades litorâneas, mas cidades onde as pessoas nas férias, por exemplo, deixam de fazer esses deslocamentos para deixar um filho na escola, o trânsito melhora. Parte porque as pessoas saem de São Paulo, por exemplo, mas parte aqui em São Paulo o trânsito melhora, e grande parte porque as pessoas deixam de se deslocar para levar um filho para a escola. Então, a questão do escolar, a questão do acesso, por exemplo, do deslocamento para levar um filho na escola, nessa cidade de médio porte, grande porte,
é uma questão que não pode ser esquecida, porque se pudéssemos ter um tipo de transporte escolar adequado, que evitasse que essas pessoas fossem só para deixar o filho na escola, só com isso a gente talvez reduzisse uns 15% dos deslocamentos nas cidades. Muito bem. Uma medida isolada, então, nesse processo não seria eficaz? Ela pode até ser eficaz, mas muito pouco em relação ao que poderia se fosse feita em conjunto, inclusive discutida com a sociedade. Eu entendo que as medidas têm que ser planejadas de maneira integrada entre os vários níveis de governo, né, com a responsabilidade, como o trânsito é municipal, né, pelo Código, então quem tem que liderar isso é o município, mas tem que ter a participação do governo do Estado e do governo federal, não pode estar isolado. E da sociedade, os vários setores da sociedade têm que participar para encontrar soluções, inclusive para motivar com que a população aceite essas soluções e participe dessas soluções de maneira a evitar o agravamento dos problemas. Então, não dá para hoje em dia se tomar qualquer medida de maneira totalmente isolada, porque, por exemplo, eu só posso desestimular o uso do carro particular ou reduzir, ou até proibir o uso do carro particular se eu oferecer alternativa de transporte, né? Se eu oferecer, por exemplo, alternativa de local de saúde, mais adequado numa determinada região, eu posso evitar vários deslocamentos para, por exemplo, atendimento de saúde em determinado local, se for concentrado. Então, eu tenho que analisar o todo, as políticas públicas, de maneira integrada, porque são essas políticas que provocam o trânsito. Então, ouvindo a senhora falar, a gente começa a perceber que é um problema não é um problema isolado do trânsito naquele momento que a pessoa está passando, né? Mas é um problema praticamente, né, de toda a sociedade, que inclui sistema de saúde pública, questão ambiental, por exemplo, no processo ali, a pessoa no trânsito joga o lixo no chão, tá? Já agrava outro tipo de problema. Em São Paulo, a gente sofre com a questão das enchentes. Então, é uma questão, né, de rede que precisa ser resolvida em rede também. Sem dúvida. Você falou numa questão importante, quer dizer, jogar o lixo na rua, que é uma questão ambiental, pode até trazer problemas de saúde, eles trazem problemas de trânsito bastante complicados na hora em que chove e que os bueiros entupidos por lixo, os córregos entupidos por coisas que são jogadas, inundam alguns lugares. Já vi aqui o caso de São Paulo, a Marginal, que vira e mexe acontece. E aí essas questões trazem, por consequência, situações difíceis no trânsito. Mas não é o trânsito que ocasiona isso que precisa ser entendido. As consequências ocorrem na hora que a gente está usando a via e aí aparece a questão do trânsito. São Paulo é definitivamente a cidade que mais sofre com a questão do trânsito? Olha, no momento a gente pode dizer que que os problemas estão mais agravados, por causa realmente dos números, que aqueles números já que eu falei. Já é insustentável. Né? Eu não diria insustentável, mas muito difícil da gente viver. Então, é um percurso que você pode levar num horário em que não tem fluxo, você vai levar 15 minutos, num horário do volume de veículos concentrados naquele horário, indo para um determinado, né, o local, por exemplo, o horário comercial, você acaba, às vezes, levando 1h e pouco, 1h15, às vezes 1h30, um percurso que você levaria 15 minutos. Então, fica bastante difícil, né? Então, a população está sofrendo muito e está sendo motivo de grandes discussões, né? Na mídia, enfim, em mesas redondas, como foi essa, em debates, de maneira a tentar encontrar uma solução. Mas eu não vejo como uma solução vai resolver esse problema. Mas, inclusive, soluções, vamos dizer, de médio prazo, às vezes as pessoas ficam agoniadas. Ainda vai demorar mais tempo, mas, enfim, por exemplo, o metrô de São Paulo, ele começou junto com o metrô do México, em 1968. E, no momento, né, agora nesse ano, o metrô do México tem por volta de 180 quilômetros e o nosso tem 60. Então, o metrô do México, embora também não seja a quantidade ideal, porque lá teria que ter mais de 400 quilômetros de metrô,
mas já está com 3 vezes mais do que a nós temos aqui em São Paulo. Então, eu imagino que as cidades, por exemplo, que se preocupam com a qualidade de vida, devem se preocupar com o futuro, para evitar que alguns problemas que a gente vivencia aqui possam também ser vivenciados por a população dessas cidades. Mas eu diria que não pode ser feito, não podem ser feitas medidas, copiadas medidas que são feitas aqui, por exemplo, pegar o rodízio e copiar o rodízio, porque a gente vê cidades, outras capitais, falando, acho que vou fazer um rodízio. Não tem sentido, às vezes. O rodízio, inclusive, é uma medida bastante assim, severa, né, que afeta a vida das pessoas, que só pode ser utilizado realmente num caso mais extremo. E não resolve? Ele sozinho não resolve, porque se você não dá alternativa de transporte, por exemplo, ele pode não trazer melhores soluções, porque as pessoas vão acabar comprando um outro carro velho. A gente sabe até que tem pessoas que compraram um carro em conjunto, 4, 5 pessoas compraram um carro para usar durante a semana no dia dos seus rodízios. Então, de fato, às vezes até em termos de poluição, piora, porque o carro velho entrando no trânsito pode trazer muito mais poluição do que um carro novo que estivesse na mesma situação. Mas, com certeza, o ideal seria ter uma alternativa de transporte eficaz que você pudesse utilizar para, nesses dias, se fosse o caso de rodízio, poder realmente se deslocar. Muito bem, porque essa questão de, realmente, as pessoas acabam buscando suas alternativas, né? Porque se a medida que for feita por meio de políticas públicas não for eficaz, como a questão, né, do rodízio, as pessoas acabam procurando outras alternativas para, vamos dizer assim, se deslocar do seu local e poder transitar pela cidade, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Biosfera, dos esclarecimentos sobre a questão do trânsito. Obrigada a você, foi um prazer. Muito bem, nós conversamos com Maria da Penha Pereira Nobre, arquiteta e coordenadora da Divisão de Trânsito do Instituto de Engenharia, sobre a questão do trânsito e meio ambiente. Você pode participar do programa Biosfera, dessas nossas questões ambientais aqui, sugerir novas temáticas. É só ligar para a gente, 3358-6815, código de acesso é o 11, ou se você preferir, biosfera@boavontade.com. E lembre-se que preservar a vida depende de todos nós. Patrocínio LG.